Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nessa segunda-feira, que já começa repleta de análises, de reflexões e interrogações. Afinal de contas, ontem nós assistimos aqui no Brasil uma manifestação que foi convocada pela extrema-direita aqui no Brasil, que aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo. Como é natural, todas as vezes que acontece uma manifestação, um evento, uma festa, que haja uma avaliação. O que deu certo, o que não deu certo, o que se pode fazer numa próxima. No caso específico, eu não creio que haverá uma próxima, né? Ontem a gente viu um esgotamento. No final de tudo, ninguém saiu dessa manifestação com algum tipo de propósito. Isso é uma situação que faz com que a pessoa murche, né, os seus instintos, a sua visão, o que ela pode fazer. Por um lado, a gente está vendo ainda algumas pessoas desse universo paralelo acreditarem que foi uma cerimônia, um ato muito positivo. Mas são situações que estão apenas no campo ilusório, porque, na verdade, o que a gente vai ver são situações que vão num outro sentido. A gente tem aqui, portanto, essa matéria aqui da Andréa Sadi, que foi publicada hoje no G1. Para ministros do STF, ato de Bolsonaro foi grito de desespero e linha de defesa absurda por temer prisão. Para magistrados, está cada vez mais clara a mudança no entendimento do ex-presidente e de seus aliados de que o cerco está se fechando. Bom, isso acende também alertas, né? Na medida que ele não terá escrúpulos de tentar fugir de todas as formas da cadeia, como ele fez no final do ano, não é uma invenção. No final do ano, o que ele fez? Ele fugiu. Levou dinheiro, levou joias, não se importou em usar a aeronave de uma forma ilegal, a aeronave da administração pública, da FAB, e ficou lá durante meses nos Estados Unidos, até ele ter uma falsa impressão que as coisas aqui tinham se amainado, né? Ele voltou, só que depois vieram delações, veio a prisão do Mauro Cid, veio uma série de complicadores para ele, e aí a situação ficou se revertendo de uma tal forma que ele foi tornado inelegível e agora a ladeira está pegando embalo, né? Para essa gente toda nesse trem fantasmagórico aí. Então, o que o Supremo Tribunal Federal entende é aquilo que nós falávamos aqui muitas vezes aqui no nosso portal, né? Nós dissemos aqui no nosso portal que nada irá alterar o curso dos processos, os cursos das ações e uma condenação de Bolsonaro. Então o alerta tem que ser redobrado. Hoje, vendo aqui os canais de direita, os principais personagens, né? Eles estão ainda perdidos, é a tônica geral, e envergonhados, porque todos eles se acovardaram na cerimônia, né, no ato de ontem. O que estava por trás do comportamento de todos eles era um medo gigantesco, né, do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes. Ontem até coloquei a marchinha aqui para vocês, né, do Telly Savalas, né, cantada por Nelson Gonçalves, que mostrava ali o ator Telly Savalas, careca, como um detetive que era duro com a bandidagem, né? Então, no fundo, foi essa a preocupação principal. Então, hoje, ninguém está podendo dizer, olha, eu falei uma coisa muito bombástica ontem, o Bolsonaro falou uma coisa muito bombástica, o povo agora está unido. Não. O mais unido, né, o povo deles, hoje ele está publicando aqui, o Nicolas Ferreira, por exemplo, uma comparação que ele atribui aqui aos jornais impressos aqui, de que usam, né, manipulam determinados números de pessoas nas avenidas, como sendo isso uma preocupação principal dele. Então ele coloca aqui, parada LGBTQIA+, leva 4 milhões, diversidade e 19 trios com artistas para a Avenida Paulista em São Paulo. Aí ele coloca outra informação embaixo. No ápice, ato de Bolsonaro na Paulista teve 185 mil pessoas, diz levantamento de pesquisadores da USP. Olha só, a parada LGBTQIA+, teve 19 trios elétricos e esse número é contabilizado durante o dia inteiro. E mais, né, do volume de pessoas que transcende aquelas que estão na Avenida Paulista. Enfim, mas isso é uma discussão absolutamente inútil. O Supremo Tribunal Federal não está preocupado se tinha muita gente ou se tinha pouca gente na manifestação. Está preocupado ali em tocar o processo para frente. Eu acho que agora até se quebrou mais uma barreira. Mais um medo que eles achavam que a sociedade
teria, foi afastado. Não vai acontecer absolutamente nada. Eu acho que a principal situação que acontece em relação a pessoas como você e eu é de ver com tristeza como tem gente aqui no nosso país que foi envenenada no meio dessa história, né? A gente vê, por exemplo, um canal de direita, que é remanescente da Rádio Jovem Pan, que perdeu a concessão, onde o apresentador ele continua nesse ufanismo, né? Vamos acompanhar aqui o que ele fez hoje. Histórico nós vivemos ontem. Inevitavelmente, para aqueles que torceram contra, eles tiveram que nos engolir. Meu amigo, ninguém vai engolir nada. Vai engolir vocês da onde, cara? O Bolsonaro vai ser preso, ele vai para a cadeia, outras tantas pessoas irão para a cadeia também. Então quem é que está engolindo o quê? Que mundo é que vocês estão vivendo? Isso é que causa tristeza na gente, né? Você certamente deve conhecer algumas pessoas, você olha assim e fala, meu Deus do céu, as pessoas reproduzem como se fossem maritacas, né? Algumas situações. Algumas situações de ontem chamaram a atenção também, né? Vou pegar aqui, antes de mostrar a cena, uma matéria hoje no Caderno Política do Globo, que foi uma fala que o inelegível fez ontem, né? Borracha no passado. Alvo da Polícia Federal, Bolsonaro evita ataques ao STF, nega golpe e prega anistia para 8/1 durante ato em São Paulo. Então o Bolsonaro já está tentando já preparar uma cama. Ele sabe que vai para a cadeia. Ele sabe que vai ser condenado. Então ele já está tentando fazer uma advocacia por terceirização, né? Ele está pedindo uma anistia para os golpistas do 8 de janeiro para ver se o terreno fica pavimentado para uma eventual anistia para ele quando ele estiver preso. E isso, gente, não é fantasia não é imaginação minha não. Isso aqui a gente percebe em alguns discursos, né? Eu vou chegar aqui no discurso que foi quase um consolo para o Bolsonaro, mas eu acho que antes tem essa aqui. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Não, essa aqui que eu vou colocar na sequência, tá? Primeiro eu vou colocar essa aqui, que foi uma situação que eu levantei ontem aqui no nosso portal, de como a Michelle ela não está próxima de Bolsonaro. Isso era absolutamente já previsível. O discurso dela, ela não defendeu o Bolsonaro absolutamente nada. Ficou fazendo uma pregação religiosa, chorou, uma coisa deprimente, deu pulinho. Eu fico pensando, gente, como é que alguém, né, vai para uma manifestação política e fica estritamente observando, né, um discurso religioso fundamentalista? O que está acontecendo com essas pessoas? As pessoas se levarem por uma figura como Silas Malafaia, como um exemplo, né, alguém que tem credibilidade para impulsionar essas pessoas politicamente. É um negócio que deixa a gente meio chocados, né? E ontem, quando eu observei essa distância da Michelle com o Bolsonaro, que ela circulava para um lado e para o outro, e ele saía de um lado, assim, os dois não ficavam muito juntos, ela está naquela situação muito complicada, porque a relação jurídica dela com o Bolsonaro é uma relação de separação, né? O Bolsonaro, quando casou com ela, foi com separação total de bens, né? Inclusive os adquiridos ao longo da União, né? Por exemplo, os 17 milhões que o Bolsonaro recebeu de PIX, ela não vai colocar as mãos. Então ela está atrelada ali à existência política do Bolsonaro. Ela, sem o nome Bolsonaro, ela cairia na mesma catástrofe, no mesmo abismo que as ex-mulheres de Bolsonaro caíram, quando perderam o nome do então cônjuge, né? Bom, daí a gente chega aqui na manifestação, num ponto aqui que denota o consolo que o Silas Malafaia já está fazendo já para prisão de Bolsonaro. Mas vou te deixar aqui uma palavra. Se eles te prenderem, você vai sair de lá exaltado. Você vai sair de lá exaltado. Se eles te prenderem... Bom, de um certo modo foi positivo, né? O povo ali já também batendo palminha do tipo, é isso mesmo, né? Se ele for para a cadeia, ele vai para a cadeia. Então está funcionando com o Bolsonaro, né? Bolsonaro, para ele não chorar muito agora, né? Que existe uma vida, né? Dentro das celas. Não vai ser para a tua destruição, mas para a destruição deles. Você vai sair de lá exaltado. Me perguntaram, pastor... E aí vai, né? Gente, o Malafaia também quase chorou. Foi um negócio, foi uma encenação
patética, né? Não tem muito que a gente acrescentar. Hoje, nas avaliações que estão sendo feitas aí por alguns jornalistas e colunistas, em especial tem essa aqui da Eliane Cantanhede, que merece um comentário. Lula precisa entender recado da Paulista. Candidato ou não, Bolsonaro move multidões e divide o país. Isso, porém, não muda a realidade e as investigações da Polícia Federal e da Justiça contra Bolsonaro e seus aliados. Bom, eu acho que a principal lição aí, Eliane, não é que o Lula tem que se preocupar com a postura política, né? A força ali do bolsonarismo, a influência que ele tem, mas se preocupar em ajudar a sociedade a montar antídotos no meio dessa guerra absurda, essa guerra de mentiras, de fake news. Nós aqui nas redes sociais, nós que temos nossos canais, nós estamos isolados em relação ao governo. Nós estamos fazendo enfrentamento a essa insanidade sozinhos, sem nenhum tipo de articulação com o governo, como aconteceu, por exemplo, na era Bolsonaro, onde ele tinha uma articulação permanente com os grupos todos nas redes sociais. Ele prestigiava, ele visitava os canais, dava entrevistas, enfim. Isso não acontece no governo Lula. A área de comunicação está sofrendo críticas de muitas pessoas que eu conheço aqui nas redes sociais. Hoje, o Eduardo Moreira fez uma crítica muito contundente no ICL, na parte da manhã, sobre esse aspecto, né? Que nós estamos aqui sem que o presidente da República assuma uma liderança nesse embate com esse universo. Então, mais do que ser espectador, uma liderança política como o Lula, ela tem que abraçar também, ele tem que abraçar essa realidade para fomentar situações que politizem a sociedade. Porque senão fica essa coisa, né, esquizofrênica. A área de comunicação do governo tem feito publicidade como ferramenta de informação. Publicidade patrocinando anúncios nos grandes veículos de comunicação. Mas publicidade é uma coisa completamente diferente de uma postura politizadora, uma postura engajadora da sociedade. E é isso que tem que chamar atenção, porque a direita está conseguindo mobilizar, ou extremistas conseguem mobilizar, para nossa tristeza, né? Não é nem desespero, nem querer engolir essa gente, não. A gente fica triste de ver o que está acontecendo, esse envenenamento, né? Por que isso está acontecendo? E nós, que estamos nessa batalha contrária, né, contrapondo essa situação, nós estamos aí divorciados, né, de uma liderança maior que traga essa questão como uma situação central para a gente ajudar o nosso país a avançar, afastando os medos, os temores e a ignorância e a virulência, né? Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá bom? A vida segue, né, gente? E as filas estão andando, não é? Um grande abraço. Tchau!